Olá, amigo do canal Leitura Inspirada, seja muito bem-vindo novamente. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto bem interessante. Eu faço parte de um grupo de estudos da Bíblia e esse grupo é mundial. Se chama-se Escola Sabatina. Todos os dias da semana tem um estudo diferente. E nesse sábado terminamos um estudo maravilhoso a respeito da mordomia, a respeito de que somos administradores de Deus. Foi um estudo excelente. E nesse mesmo sábado iniciamos uma nova lição. A nova lição tem como tema as 3 mensagens do Apocalipse. E o que me chamou a atenção nessa lição é a sua introdução. Primeiro que as 3 mensagens do Apocalipse está relacionada ao capítulo 14 de Apocalipse, a partir do versículo 6. São 3 anjos que têm 3 recados ou últimos recados para a humanidade. E a lição vai focar nessas 3 mensagens. E como eu mencionei, a introdução da lição ela foi fantástica. Isso porque ela faz um retorno ao século XIX, especialmente no ano de 1844. Esse ano ele é emblemático para os adventistas do sétimo dia. Primeiro, porque nesse ano ocorreu o grande desapontamento de 1844. Um grupo grande de mileritas, de adventistas, aguardavam a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. E obviamente Jesus Cristo não veio. Por isso é conhecido como o grande dia do desapontamento. A partir de algumas pessoas que estavam nesse grupo, que se desapontaram, posteriormente surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela surge justamente para proclamar essas 3 mensagens angélicas que fazem parte da verdade presente, os últimos recados de Deus para a humanidade. E o que o autor da lição, pastor Mark Phillips, traz na sua introdução, mostrando que no dia 15 de outubro de 1844, nasceu o ateu, filósofo, Friedrich Nietzsche. Ele foi um ateu influente no seu tempo, e ele dizia que Deus estava morrendo no Ocidente. Nietzsche protestou contra a influência moral da religião cristã e ainda depreciou como uma moralidade escrava, como uma moralidade dos fracos. Esses fracos inventaram ideias tolas como amem seus inimigos. Para Nietzsche, a modernidade precisava ir além das noções de bem e mal. Interessante que em um personagem de seu livro Zarastutra, ele declarou que esmague as velhas tábuas da lei, isso referindo-se aos 10 mandamentos. E também em 1844, Karl Marx, ele escreveu a obra Manuscritos Econômicos e Filosóficos, de 1844, e foi publicado em 1932 pela União Soviética. E esses manuscritos mostram um desenvolvimento inicial da ideologia de Marx, e ele defendia uma realidade materialista que se move por etapas econômicas até que os trabalhadores do mundo se unissem, destruíssem seus opressores capitalistas e criassem uma utopia na Terra. Não são estranhos pessoas que defendem lutas sociais, luta de classes, as pessoas vão conseguir chegar a uma utopia, a um paraíso na Terra. E grupos têm se levantado em busca dessa utopia. E é um grande erro pensar assim, pois eles estão querendo o céu aqui na terra. Isso não é de hoje. No tempo de Jesus, os discípulos, parte deles, parte das pessoas que estavam ali com ele, pensavam que Jesus, que o reino dele, seria desse mundo. Parece que as pessoas estão pensando da mesma maneira agora no século XXI. Também, em 1844, foi bem importante para Charles Darwin. Ele começou no seu ensaio de 1844 a produzir uma das primeiras expressões da teoria evolutiva. E em 1859, a obra A Origem das Espécies foi publicada. Essa teoria que diz que a vida na Terra teria surgido de um ancestral comum por meio de processos naturais e acidentais. Mas sabe, como eu mencionei no início, 22 de outubro de 1844 não era e não falava sobre a volta de Jesus. Na verdade, é o fim dos 2.300 anos profetizados por Daniel. A partir do cumprimento da profecia de Daniel, 2 eventos estariam acontecendo. Inicia-se o juízo
juízo pré-advento, que ocorre antes da volta de Jesus, e também inicia-se um movimento para restaurar a verdade que foi jogada por terra desde a Idade Média. Essa verdade, como do santuário celestial, salvação pela graça, a mensagem de saúde, o dom profético e as demais doutrinas cristãs que foram perdidas ou estão distorcidas no meio religioso atual. E essa igreja que se levanta a partir de 1844 ali por diante, a igreja do tempo do fim, um remanescente fiel que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, de Apocalipse 12:17 e Apocalipse 14:12, essa igreja, ela é um movimento mundial que repudia as estranhas da ideologia marxista, nietzschiana e darwinista. Contra Marx, o movimento adventista do sétimo dia proclama que o conflito entre Cristo e Satanás, e não um fluxo materialista, explica a história, que terminará não em uma utopia comunista, mas no estabelecimento sobrenatural do reino de Deus. Contra Darwin, o movimento adventista do sétimo dia ensina que a vida se originou não no processo natural e casual de mutação aleatória e seleção natural, mas pelo poder do Deus Criador, que em 6 dias criou a vida na Terra e descansou no sétimo. E contra Nietzsche, o movimento adventista do sétimo dia proclama que não só que Deus existe, mas que seu código universal de moralidade, as antigas tábuas da lei, os 10 mandamentos, permanece o padrão absoluto de julgamento e rege toda a humanidade. É mera coincidência que todos esses eventos tenham acontecido em 1844? Na verdade, não devemos pensar assim. Não é coincidência. O inimigo estava trabalhando por trás para atrapalhar justamente a pregação das 3 mensagens angélicas. Marx, Nietzsche e Darwin causaram danos irreparáveis à humanidade. Mas em meio a todos esses erros, Deus não deixou o mundo sem uma testemunha da sua verdade. Foi por isso que, em meio a essas ideologias destrutivas, ele suscitou um movimento que, com o tempo, se transformaria na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa igreja proclamaria ao mundo sua verdade para os últimos dias, as 3 mensagens angélicas. São mensagens que, em sua essência, refutam os erros e equívocos promovidos por esses 3 homens terrivelmente enganados. As 3 mensagens angélicas são, em certo sentido, instruções para o avanço da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em sua essência, são o Evangelho puro e simples, mas o Evangelho apresentado no contexto da verdade presente que temos em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Este será um tema, essas 3 mensagens angélicas, o estudo por 3 meses. Estamos na primeira lição, que tem como título Jesus vence e Satanás perde. Meu amigo, faço votos para que você entre no site da cpb.com.br e compre a lição. Caso você não conseguir, vou postar alguns vídeos a respeito da lição desse trimestre e estudar junto com você, pois eu sei que esse tema é fantástico, é maravilhoso. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela paciência, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.